o ar fresco da noite lisboeta envolvia-me como um segredo bem guardado. Eu olhava para Miguel, o homem que tinha conhecido há apenas 2 horas através de um app de encontros discretos, e sentia o meu coração bater com uma força que há muito não experimentava, quando de repente uma voz aguda e familiar cortou o silêncio. Papai. Papai, encontrei-te. O meu sangue gelou. Ali, no mirador escondido perto do castelo de São Jorge, com as luzes da cidade pescando ao fundo como testemunhas silenciosas, o meu filho Tiago, de 7 anos, corria na minha direção com os braços abertos, enquanto a babysitter tentava alcançá-lo ofegante. Miguel virou-se para mim, os olhos arregalados de confusão e surpresa. Como é que isto estava a acontecer precisamente agora, no meu primeiro encontro verdadeiro em anos, onde eu finalmente me permitia ser eu mesmo, longe dos olhares da família e da sociedade? Eu, André Silva, arquiteto de 35 anos a viver em Lisboa há uma década, tinha construído uma vida inteira sobre mentiras cuidadosas. A família em Trás-os-Montes ainda acreditava que eu era o filho solteiro bem-sucedido que um dia encontraria a mulher certa. A minha breve relação com a mãe de Tiago, uma amiga de faculdade que aceitara o acordo por conveniência mútua, terminara há 5 anos quando ela decidiu mudar-se para o Porto por trabalho. Ficámos com a guarda partilhada, mas eu via o meu filho aos fins de semana e feriados, sempre com a história pronta. O pai trabalha muito, por isso não tem namorada agora. Nunca mencionei que o meu coração batia mais forte por homens. Nunca mencionei que, à noite, sozinho no apartamento em Alfama, sonhava com uma vida onde não tivesse de esconder nada. O encontro com Miguel começara de forma tão simples. No app, ele era apenas M32, professor, procura conversa sincera, sem fotos. Falámos durante dias por voz, rimos de coisas banais como o trânsito na Avenida da Liberdade e o gosto por fado antigo. Decidimos encontrar-nos neste mirador discreto, longe dos bares movimentados do Bairro Alto. Quando ele chegou, com o cabelo castanho despenteado pelo vento e um sorriso tímido, senti algo clicar. Conversámos sobre o peso de crescer em Portugal, sobre famílias que ainda sussurravam coisas que não se fazem, sobre o medo de ser visto como diferente. Ele contou-me que perdera o pai jovem e que a mãe ainda rezava para que ele mudasse. Eu quase lhe disse a verdade toda, quase confessei que tinha um filho e que isso complicava tudo. Agora, Tiago abraçava as minhas pernas com força, o rosto colado à minha coxa. Papai, a babysitter disse que podíamos vir ver as luzes porque a mamãe está a trabalhar até tarde. Eu vi-te daqui de cima e corri. A babysitter, uma rapariga jovem nervosa, aproximou-se pedindo desculpa. Desculpe, Sr. André, ele escapou-me. Não sabia que estava ocupado. Miguel ficou de pé, imóvel, olhando alternadamente para mim e para o menino. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Eu sentia o pânico subir pela garganta. Todo o meu mundo cuidadosamente construído ameaçava desabar ali, diante de um homem que mal conhecia mas que, em 2 horas, já me fizera sentir mais vivo do que em anos. Peguei Tiago ao colo, o seu peso familiar acalmando-me um pouco. Está tudo bem, campeão. Vamos sentar-nos. Miguel sorriu, um sorriso forçado mas genuíno, e estendeu a mão ao menino. Olá, Tiago. Eu sou Miguel, amigo do teu pai. O meu filho olhou para ele com curiosidade infantil. Amigo? Como os amigos da escola. Eu engoli em seco. Miguel respondeu com calma, sim, algo assim. Gostas de futebol? E assim, numa conversa leve sobre o Benfica e os carrinhos de brincar, o momento de choque começou a transformar-se em algo diferente. Sentámo-nos os três no banco de pedra, o vento trazendo o cheiro do rio Tejo. Eu observava Miguel interagir com Tiago e, pela primeira vez, senti que talvez não fosse o fim. Talvez fosse o começo de algo que eu nunca ousara imaginar, ser pai e ser eu mesmo ao mesmo tempo. A conversa prolongou-se até a babysitter lembrar que era hora de voltar. Despedi-me de Miguel com um aperto de mão demorado, os olhos dizendo mais do que as palavras. Ligo-te amanhã, perguntei baixinho. Ele acenou com a cabeça. Por favor. Enquanto caminhava com Tiago pela ruela empedrada, o meu filho tagarelava sobre o dia na escola. Eu respondia mecanicamente, mas a mente girava. Como explicar isto a Miguel? Como explicar a mim mesmo que, pela primeira vez, o meu segredo não parecia uma prisão, mas uma porta entreaberta? Chegámos ao meu apartamento. Tiago adormeceu no sofá enquanto eu preparava o jantar simples. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Miguel. Foi uma noite inesperada, mas não má. Gostei de conhecer o teu filho. Queres falar sobre isso? Eu sorri pela primeira vez desde o grito de papai. Talvez, só talvez, eu não tivesse de escolher entre ser pai e ser homem que ama outros homens. Mas o medo ainda estava lá, sussurrando que a família em Trás-os-Montes nunca aceitaria, que os colegas do estúdio de arquitetura murmurariam, que Tiago um dia poderia ser apontado na escola. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas antigas do meu apartamento, pintando o chão de padrões dourados.
Tiago acordou cedo, como sempre, e pediu panquecas com chocolate. Enquanto mexia a massa, o meu pensamento voltava constantemente à noite anterior. Miguel enviara mais mensagens, perguntas gentis, sem pressão, sobre como eu me sentia. Não precisas de explicar tudo de uma vez, escrevera ele. Mas se quiseres, estou aqui. Aquelas palavras simples aqueceram-me mais do que o café forte que bebia todos os dias. Levei Tiago à escola no Parque das Nações, o bairro moderno onde a mãe dele vivia agora. No caminho, ele perguntou: aquele tio Miguel é teu amigo especial? Eu hesitei, o volante escorregando ligeiramente nas mãos suadas. Sim, campeão. Um amigo muito especial. Ele sorriu, satisfeito, e mudou de assunto para os dinossauros. Quando o deixei no portão, a professora cumprimentou-me com o habitual sorriso educado. Ninguém ali sabia. Ninguém suspeitava. De volta ao estúdio de arquitetura no centro, o dia passou num turbilhão de reuniões sobre projetos de reabilitação de edifícios históricos. Mas eu estava distraído. Ao almoço, liguei a Miguel. A voz dele ao telefone era calma, profunda, com aquele sotaque leve do norte que me fazia sorrir. Queres encontrar-te hoje à tarde? Sem pressas. Podemos passear no jardim. Aceitei. Encontrámo-nos no Jardim da Estrela, entre as árvores antigas e os patos no lago. Tiago estava com a mãe até à noite, por isso tínhamos tempo. Sentámo-nos num banco, o sol filtrando-se pelas folhas. Contei-lhe tudo, a pressão da família, o casamento de conveniência que nunca foi amor, o nascimento de Tiago como uma âncora inesperada, o divórcio amigável mas doloroso, os anos de silêncio sobre quem eu realmente era. Miguel ouviu-se a interromper, a mão dele ocasionalmente tocando a minha no espaço entre nós. Eu também tive medo durante muito tempo, confessou ele. Perdi amigos quando saí do armário na universidade. Mas aprendi que esconder dói mais do que enfrentar. As suas palavras tocaram-me fundo. Pela primeira vez, senti que não estava sozinho. Caminhámos até ao rio, as gaivotas gritando acima de nós. Falámos de sonhos, ele queria escrever um livro sobre educação inclusiva nas escolas portuguesas, eu sonhava com projetos que celebrassem a diversidade na arquitetura da cidade. Quando o sol começou a baixar, ele pegou na minha mão abertamente. Não tens de decidir nada agora, André. Mas eu gosto de ti. E gosto do teu filho. O meu peito apertou-se de emoção. Voltámos para casa juntos, um beijo leve na porta do meu prédio, nada mais, apenas a promessa de algo real. Nessa noite, sozinho, chorei pela primeira vez em anos. Lágrimas de alívio e de terror misturadas. Tiago ligou-me antes de dormir: papai, amanhã vamos ao zoo. Prometi que sim. Mas no fundo, sabia que as coisas estavam a mudar. O segredo já não era só meu. Os dias seguintes transformaram-se numa dança delicada entre a alegria e o medo. Miguel e eu encontrávamos-nos sempre que possível, às vezes com Tiago, outras só nós dois. Levámos o menino ao oceanário, onde ele se encantou com os tubarões e insistiu que Miguel explicasse tudo sobre os animais marinhos. Vi o meu filho florescer ao lado dele, rindo de piadas simples, segurando a mão de nós dois sem questionar. Tu e o Miguel são como os pais dos meus amigos da escola, perguntou uma vez, inocente. Eu respondi com um sorriso: somos amigos que se gostam muito. No trabalho, comecei a sentir o peso da dupla vida. Um colega comentou casualmente sobre um projeto em Coimbra: vais visitar a família em breve. Eles devem estar orgulhosos de ti. Engoli a resposta verdadeira. À noite, conversava com Miguel sobre o futuro. Ele era paciente, nunca pressionava, mas os seus olhos diziam que queria mais do que encontros escondidos. Um dia, talvez possamos ir juntos atrás dos montes, sugeriu ele uma tarde, enquanto caminhávamos pela Praça do Comércio. Eu ri, nervoso. A minha mãe ainda pergunta quando vou arranjar namorada. Tiago começou a pedir mais tempo com Miguel. Ele conta histórias melhores que tu, papai. Brincávamos os três no meu apartamento, construindo fortalezas de almofadas, cozinhando massa com molho de tomate que acabava por toda a parte. Pela primeira vez, sentiu que era uma família completa, não a que a sociedade impunha, mas a que construíamos com amor genuíno. No entanto, as dúvidas não desapareciam. E se alguém visse? E se a mãe de Tiago descobrisse e usasse isso contra mim na guarda? Uma noite, depois de Tiago adormecer, Miguel e eu sentámos-nos no terraço, o fado vindo de um restaurante próximo. Ele pegou na minha mão. Tu mereces ser feliz inteiro, André. Sem esconder nada. Beijámo-nos suavemente, o vento trazendo o cheiro do mar. Foi um momento de pura paz. Mas no dia seguinte, recebi uma chamada da minha mãe: filho, o teu pai não está bem. Vem cá no fim de semana. O medo regressou, mais forte.
o fim de semana em Trás-os-Montes trouxe o primeiro grande teste. Cheguei à casa antiga da família com Tiago ao meu lado, os campos dourados estendendo-se até onde a vista alcançava. A minha mãe abraçou-me com força, o pai resmungou sobre o meu cabelo mais comprido. Ainda solteiro, André. Já tens idade para casar. As palavras eram as mesmas de sempre, mas agora pesavam mais. Tiago contou animadamente sobre o tio Miguel, que contava histórias de piratas. Vi o sobrolho franzido da minha mãe, mas ela não disse nada. De volta a Lisboa, Miguel esperava-me com um jantar simples. Contei-lhe tudo, as perguntas veladas, o olhar julgador. Ele abraçou-me. Eles vão precisar de tempo. Mas tu não podes viver para eles. Começaram os mal-entendidos. Um amigo comum do AB viu-nos juntos num café e comentou numa mensagem: cuidado, o teu ex anda a falar de ti. Miguel ficou magoado, pensando que eu ainda escondia algo. Expliquei horas a fio, lágrimas nos olhos. A confiança reconstruiu-se devagar, através de caminhadas longas pelo Parque Eduardo VII, onde falávamos até o sol se pôr. Tiago, no meio disto tudo, era o nosso elo. Ele desenhou um quadro com 3 figuras de mão dada, papai, Miguel e eu. Pendurei na parede da sala. Mas a sociedade não facilitava. No colégio, uma mãe comentou: o teu pai tem um amigo muito próximo, não é? Tiago repetiu a frase em casa, inocente. Eu senti o pânico, mas Miguel ajudou-me a responder com naturalidade. A crise crescia lentamente. Um colega do estúdio descobriu uma foto nossa no telemóvel esquecido e sussurrou piadas. Eu ignorei, mas o medo instalou-se. A tempestade chegou numa sexta-feira chuvosa. A minha mãe ligou, a voz trêmula: André, alguém da aldeia viu fotos tuas com um homem no Instagram de um amigo. É verdade. O mundo parou. Expliquei, aos soluços, que sim, que Miguel era importante, que eu era gay sempre fora. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Vem cá amanhã. O teu pai quer falar. Desliguei, o peito apertado. Miguel ficou ao meu lado toda a noite, segurando-me enquanto eu chorava o medo de perder a família e, pior, de perder Tiago. No dia seguinte, em Trás-os-Montes, a conversa foi dura. O meu pai gritou sobre vergonha, a mãe chorou. E o menino? O que vão dizer dele na escola? Eu defendi-me como nunca: Tiago merece um pai feliz, não um pai preso em mentiras. Voltei a Lisboa destroçado, mas Miguel estava lá, com Tiago ao colo contando uma história. A mãe de Tiago ligou também: se isto afetar o meu filho, vamos rever a guarda. A ameaça pairou no ar. Miguel e eu discutimos pela primeira vez. Talvez seja melhor eu afastar-me por agora, disse ele, a voz quebrada. Eu implorei que não. Tiago, sentindo a tensão, perguntou: papai, o Miguel vai embora? Aquele momento partiu-me o coração. Decidi lutar, marquei terapia, falei com um advogado especializado em direitos LGBT, preparei-me para o pior. A crise atingiu o pico quando um jornal local publicou uma nota vaga sobre um arquiteto conhecido e a sua vida privada. O estúdio deu-me licença, voluntária. Eu sentia-me afundar, mas Miguel voltou, decidido: vamos enfrentar isto juntos. Meses depois, a primavera pintava Lisboa de flores. A minha mãe ligou, hesitante: queremos conhecer esse Miguel. Pelo Tiago. O encontro em Coimbra foi tenso no início, mas o meu filho, com a sua inocência, quebrou o gelo: vó, o Miguel faz bolos melhores que o papai. Risos tímidos surgiram. O meu pai, rígido mas cansado, apertou a mão de Miguel: se fazes o meu filho feliz. Não foi aceitação plena, mas foi um começo. No trabalho, voltei com um projeto novo, um centro comunitário inclusivo. Os colegas respeitaram o meu silêncio inicial, depois apoiaram. Tiago cresceu mais confiante, falando abertamente sobre os meus 2 pais. Miguel e eu mudámos-nos para um apartamento maior perto do rio, onde as noites eram de conversas profundas e manhãs de café partilhado. Eu aprendera que o amor não exige perfeição, mas coragem. Tiago corria à nossa frente no mirador onde tudo começara, gritando: papai André. Papai Miguel. Olhei para Miguel, a mão na dele, e senti paz. A jornada fora longa, cheia de dor e revelações, mas valera cada lágrima. Será verdadeiro ou falso que um pai gay em Portugal pode viver plenamente a sua identidade sem sacrificar o amor pela família e pela sociedade que ainda julga?